Oi, meus amados irmãos em Cristo, a paz do nosso Senhor, amado Jesus Cristo. Venho aqui, deixar mais um vídeo para vocês, compartilhar uma palavra da parte dos céus, para mim e para a tua vida, E quero pedir aos irmãos que deixem um like, deixem o seu comentário, que eu estarei respondendo, que possam encaminhar também os meus vídeos, para outras pessoas, que assim como edifica a minha e a tua vida, edifica a vida do próximo também. E isso ajuda no engajamento do meu canal, para que o YouTube venha estar vendo que os meus conteúdos têm relevância e tá oferecendo ele. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho da mulher de Ló. Isso mesmo. E vamos trazer também para os nossos dias, para os dias atuais. Amém? Então, vamos lá. A passagem se encontra em Gênesis capítulo 19, versículo 26, que vai dizer: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Nós conhecemos a história bíblica que fala a respeito de Ló. Ló, a qual era parente de Abraão, que quando o Senhor chega e fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E é bem nítido que Abraão, leva Ló, seu primo Ló, com ele. E em meio ao tempo vai se passando e as bênçãos do Senhor vai se multiplicando na vida de Abraão e automaticamente derrama-se na vida de Ló. E acontecem que os seus funcionários, que naquela época, vamos se dizer, seus funcionários, que cuidavam dos seus gados, começaram a discutir entre si, por conta de terras, Por quê? Porque os seus rebanhos estavam se tornando grandes e já não estava comportando mais ambos. Então, Abraão toma uma atitude, e fala para Ló seguir o seu caminho, a qual ele poderia escolher. Abraão deu essa oportunidade para Ló escolher para onde que ele queria. E Ló viu diante dele a cidade de Sodoma e Gomorra. E aos seus olhos, aos olhos humanos, parecia ser uma boa escolha. Uma cidade bastada em muitas coisas, em estruturas. Naquela época, ele visou com os olhos humanos, E Abraão, então, seguiu o seu caminho. Só que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade muito pervertida, pecaminosa e contrária às coisas de Deus, Então, o Senhor resolve destruir aquela cidade. E por conta da intercessão de Abraão, o Senhor resolve poupar a vida, Poupar a vida de Ló. Consequentemente, a sua família, Por quê? Porque também o Senhor, na passagem onde fala que Deus falou com Noé a respeito do dilúvio. A Bíblia é bem clara sobre isso, que Deus falou com Noé. Mas não foi só Noé, foi o Noé e sua casa. Não é verdade?
Só que aí o Senhor, ele envia os anjos para poder tirar Ló daquela cidade. Porque enquanto Ló e toda a sua família não saísse, o Senhor não poderia destruir aquela cidade. E os anjos vão e falam para Ló: Ló, essa cidade vai ser destruída, pega toda a tua família e sobe. Foge daqui, escapa-te por ti mesmo a tua vida. A Bíblia não fala, não revela o nome da mulher de Ló, né? Mas pelo que a gente pode ver e estudar a respeito, era uma mulher muito apegada às coisas da terra, às coisas materiais, né? A qual fez com que, em meio à sua caminhada, ela não se atentou para as ordens específicas da parte de Deus. Segue, escapa-te, não olha para trás. E não foi o que aconteceu, né? A mulher de Ló, ela olhou para trás, né? E eu quero deixar aqui para os irmãos anotações que eu fiz, porque às vezes a gente vai fazer, estuda, né? Recebe uma palavra e às vezes em meio ao vídeo a gente acaba esquecendo de passar algumas coisas, né? E eu vou ler aqui para vocês, né? A mulher de Ló, ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Ou seja, porque desobedeceu a uma ordem de Deus. E o seu coração demonstrou apegado a um passado de pecado. Trazendo para os dias de hoje, quantas e quantas vezes, né? Nós, quando em outro tempo, estávamos no lamaçal do pecado, estávamos desconstituídos da parte de Deus, né, da glória do Senhor, da salvação, do plano genuíno, a qual o Senhor deu seu único filho em prol da minha e da tua salvação. Aí o Senhor vai lá, nos resgata, nos tira daquela podridão que a gente vivia. E em meio à nossa caminhada com o Senhor, vem as diversidades, vem as dificuldades, não é nada mais e nada menos do que para nos lapidar, nos moldar e para que venha se revelar o que habita em nossos corações. Como lá em Moisés fala que o Senhor andou com o seu povo por 40 anos no deserto para provar e ver o que é que tinha no coração daquele povo. Tanto você vê que o povo era um povo, sabe, que era tão apegado às coisas do Egito, que em todas as dificuldades eles mostravam, eles blasfemavam, porque era um povo que estava vendo e vivendo de milagres. Mas em qualquer circunstância, qualquer diversidade que aparecia no caminho, eles lembravam do Egito. Não é diferente em nossas vidas. Quantas vezes, em meio à nossa caminhada, de onde o Senhor nos tirou, nos limpou, nos deu vestes novas, lavou o nosso pecado, nós nos lembramos, muitas das vezes, com saudade de onde o Senhor nos tirou. Não é verdade? Todas as vezes que nós olhamos para trás,
e sentimos saudade daquele lugar de podridão de onde o Senhor, pela sua bondade e infinita misericórdia, nos tirou, nós estamos fazendo a mesma coisa que a mulher de Ló. A mesma coisa, meus irmãos. Porque nós estamos olhando para o nosso passado com saudade. Saudade da vida miserável, né, de escravidão que a gente vivia. E foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Só que hoje a diferença é que nós vivemos na graça, mas vai chegar o dia que a porta da graça vai se fechar. Por isso que você vê tantas coisas absurdas acontecendo e aos olhos carnais você não vê a consequência, porque não é como antes. Antes, nós podemos olhar na Bíblia quantos homens foram fulminados da parte de Deus em pecados, né? No altar, fazendo coisas erradas, fazendo coisas absurdas e achando que estava tudo bem. Só que hoje não é diferente. A diferença é que nós não colhemos imediatamente a consequência, porque estamos na graça, mas a porta da graça, tornam a dizer, vai se fechar. Vai chegar o dia que nós não vamos mais ter a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados. Você já pensou quanta podridão, quanto escândalo a gente anda vendo de pastores, missionários, que se diz cristão, fazendo as coisas erradas e permanecer pregando, permanecer no altar como se nada tivesse acontecido. Mas eles estão enganados, porque haverá um juízo. E a palavra do Senhor é bem nítida quando ela fala que o juízo de Deus começará dentro da casa dele. Não é porque hoje nós cometemos fazemos e não colhemos de imediato igual a mulher de Ló, que não vamos prestar conta. Não vamos prestar conta dos nossos erros. Que venhamos converter verdadeiramente o nosso coração a Jesus, para que em meio à adversidade nós venhamos nos apegar, nós venhamos perguntar ao Senhor o que é que Ele quer de nossas vidas, porque há um propósito para tudo. Há um propósito para tudo da parte de Deus. Nos moldar, nos santificar, revelar o que há no meu e no teu coração, que só conseguimos demonstrar em meio às dificuldades, né? Como eu já venho falado, na bonança, em tempos bons, é muito fácil você profetizar, é muito fácil você servir. Mas o Senhor, Ele quer saber quem nós somos, se nós conseguimos ter um coração reto, um coração limpo, um coração puro diante dEle, na dificuldade. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele busca verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores, eles não questionam, eles apenas obedecem. Eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que depositam a sua confiança no Senhor. Porque tudo vem na nossa vida com um propósito, e o propósito de Deus é sempre o melhor. Porque o Senhor, Ele não deu o seu Filho para morrer em prol da minha e da tua vida, para que nós possamos ser restaurados. Não foi para nos dar bens materiais,
Não foi para nos dar carro, não foi para nos dar uma conta bancária farta, não foi para nos dar nada nessa terra. Foi para que venhamos ter a salvação da nossa alma. E aquela mulher, ela perdeu a oportunidade quando ela olhou para trás. Todas as vezes que a dificuldade bater na minha e na tua porta, e nós venhamos olhar para trás. Ah, mas outra hora, quando eu estava no mundo, eu não passava por isso, eu não isso. Passava sim, passava. Nós passávamos até pior, porque nós passávamos sem Jesus, sem uma esperança. É porque o diabo, todos os dias, ele está espreita, ele está tentando. Meus irmãos, já paramos para pensar se nós fôssemos perseverantes nas coisas de Deus, como o diabo, ele persevera para nos destruir, o quanto nós seríamos bem-sucedidos em tudo que a gente fazia. É muito forte. Porque o diabo, ele já sabe o seu fim. Ele já está condenado, não há salvação, não há nada que possa restituí-lo. E mesmo assim ele persevera todos os dias fielmente para destruir a minha e a tua vida, para nos afastar do Senhor. E nós que temos a oportunidade, temos a graça, o Senhor enviou seu Filho para que através de Jesus Cristo nossos pecados fossem perdoados, e por qualquer diversidade e dificuldade, nós olhamos para trás, nós desejamos voltar para onde o Senhor nos tirou. Que esta tarde o Senhor venha repreender todo o espírito de incredulidade, tudo que nos faz olhar para trás e perder tudo que Deus tem para mim e para a tua vida. Porque todas as vezes que a gente olha para trás, desejando voltar para onde o Senhor nos tirou, isso mostra também a nossa pouca fé, a nossa pouca confiança no Senhor. Que o Senhor venha alicerçar, aumentar a nossa fé, porque se pedimos para Ele, Ele dá. Se pedimos para o Senhor mais fé, Ele nos concede, irmãos. Mas muitas das vezes achamos mais fácil questionar com Deus, porque estamos uma geração mimimi, uma geração de crentes que acha que não pode passar nada, que tudo tem que ser bonância, que o Senhor vai dar, que o Senhor vai te dar, que o Senhor não vai te dar nada. Deus não veio para nos dar nada. Jesus não morreu na cruz para nos dar nada nessa terra. Ele veio para nos dar a salvação da nossa alma. Mas só que há muitos pregadores por aí que de Deus não tem nada. Prega a prosperidade. Prega que Jesus vai te dar carro, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo. Irmãos, isso é consequência da tua obediência diante de Deus. É consequência. A palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É as nossas necessidades na terra. Porque o Senhor, Ele sabe da minha e da tua necessidade. Ele não passa indiferente às nossas dificuldades. Mas o povo hoje está obstinado em buscar primeiramente as coisas que agradam a carne. Que é as coisas que nos prende a este lugar. Que o Senhor venha nos desprender. Que venhamos buscar mais as coisas do céu. Lá em Lucas 17:32, Jesus, ele deixa bem claro: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló.
né? A mulher de Ló, ela deixou muitos atributos, muitas coisas que você pode trazer para os nossos dias, para que não venhamos cometer a desobediência, a falta de fé, o apego às coisas desse mundo. A partir do momento que o teu coração se apega às coisas desse mundo, ele não tem espaço para Deus. Como que você vai romper se você não tem espaço, se o teu coração não tem espaço para Deus, se o teu coração está apegado às coisas abomináveis dessa terra, porque tudo que é dessa terra é perecível. Vai contra Jesus, vai contra as coisas de Deus, né? Jesus, ele usa acontecimentos como um exemplo para ensinar sobre as consequências da desobediência, da falta de fé, da advertidas, né? As pessoas a não se prenderem, a não prenderem o seu coração, a não deixarem se apegar às coisas que para trás foram deixadas. Então, que venhamos buscar mais as coisas de Deus. Que a cada dia o Senhor Jesus, ele vai nos moldando, nos restaurando, nos purificando, nos limpando de toda imundícia. Porque a palavra do Senhor diz que sem ele nada podemos fazer. Então não adianta nós querermos, nós tentarmos, nós lutarmos, porque sem Cristo não conseguimos nada, não fazemos nada, nada se pode ser feito, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e não há outro caminho a não ser Jesus. Ele é a porta que nos leva a Deus. Ele é a porta para a libertação dos nossos pecados, das nossas mazelas. Hoje, a Bíblia diz que ele está como nosso advogado, ele está à nossa defesa. Mas naquele grande dia, ele vai ser o nosso juiz. Então não jogue fora essa oportunidade, porque não haverá outra. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para onde Deus te tirou. Ali não te pertence, esse lugar não te pertence mais. Não queira voltar para onde você pediu, clamou, orou, que o Senhor te tirasse. Siga, marche, olhando para frente, para o alvo que é Cristo. E tu verás grandes coisas o Senhor fará em nossa vida. Vamos parar com essa, essa obstinação em querer, só ouvir o que aumenta o nosso ego, que sacia a nossa carne. Vamos para a palavra do Senhor, a palavra genuína, a palavra que nos confronta, que nos liberta, que nos limpa, que nos purifica. É a palavra do Senhor. Não tem como ser outra coisa. É a palavra de Deus que limpa o homem de toda a mazela do pecado. Parem de procurar esses falsos profetas que eles só pregam o que vocês querem ouvir, que eles só pregam o que não vem da parte de Deus, meus irmãos. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de perder tempo em coisas fúteis. Porque senão quando nós abrimos os olhos, já foi. E grande vai ser a tristeza daqueles que ficarem
Então, vamos buscar discernimento de espírito, para que o Espírito Santo do Senhor nos mostre o que vem da parte dele e o que não vem, para que não venhamos ser enganados nesses últimos dias. Porque você abre o YouTube, Instagram, Facebook, gente, eu fico horrorizada, sabe? E as pessoas estão se deixando levar por esse evangelho ralo, por esse evangelho que esse evangelho que te incentiva a deixar a tua cruz. O Senhor Jesus disse: pegue a tua cruz e siga. E a cruz é renúncia, é dificuldade. Não é fácil se vir a Deus. Não é. Todo o evangelho que te oferecerem, que não tiver dificuldade, não aceite, renuncie. Tudo que te oferecerem que não envolve a cruz, que faz com que te motive a abandonar a cruz, não vem de Deus, não vem dos céus. Então não adianta. Se você está em Cristo, nova criatura, você tem que ser. Porque eu sempre digo, do que adianta estarmos na igreja, estarmos todos os dias, sabe? E não sermos salvos naquele grande dia. Então é melhor ficar no mundo, praticando já todas as, tudo que o adversário nos lança aí, porque, tanto entretenimento, tanta coisa que vem para nos distrair, nos afastar da presença do Senhor, mas não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. O evangelho genuíno, verdadeiro, ainda tem que ser carregado a cruz de Cristo. Não há outro caminho. E todo caminho que te apresentarem que não for por Cristo, pela cruz, não aceite, renuncie, porque não vem da parte de Deus. Amém?